Vamos lá, então vamos comentar a carta aos Efésios. Então, está começando comentando a carta aos Efésios, né? O primeiro tema é Deus nos escolheu. Deus nos escolheu. Muito bem, Efésios do 1 ao 4, tá? Efésios do 1 ao 4. Bom, a carta aos Efésios, ela foi escrita provavelmente da prisão de Roma. Bom, se é assim, essa carta deve ter sido escrita entre o ano 61 e o ano 63, mais ou menos, tá? É uma carta que tem um tema muito claro, muito central, né? Muitos a chamam de a carta ou o livro cristocêntrico, né? Mas todos os livros, na verdade, são cristocêntricos, né? De certa forma. A questão é que realmente aos Efésios é uma carta do apóstolo Paulo, que é o autor, né, da carta. É uma carta que realmente tem textos muito interessantes e que deixa bem claro, né, a posição do próprio Cristo em relação à questão do ungido de Deus, né, do Salvador, do Senhor e do cabeça da igreja, e também deixa bem clara a posição do apóstolo em relação à igreja e alguns pontos que compõem a igreja, né? Ou os cristãos, ou a vida dos cristãos que compõem a igreja. São palavras de sabedoria que vão aconselhar a igreja, e essa igreja é composta de famílias, por exemplo. Então a carta ela vai também trabalhar com essa questão das famílias, né? Do casamento. Vai trabalhar questões da sociedade, na então sociedade romana, inclusive dando conselho para senhores, para servos e etc, né? Então ela é uma carta extremamente importante, tá bom? Para todos nós, para os cristãos, né? Muito importante. Então vamos começar a lê-la, né? E com muito cuidado, com muito carinho, como deve ser todo o texto bíblico, certinho? Então Efésios 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. Muito bem, Éfeso era uma cidade muito, mas muito importante do Império Romano. Ela situava-se na Ásia Menor, e era uma das cidades na Ásia Menor, ali, né, na atual Turquia, era a cidade maior, e era uma cidade também muito, digamos, idólatra, né, porque na cidade tinha, né, deuses e deusas, né, e isso daí era muito falado, muito colocado, e a própria carta e outras cartas e o próprio texto de Atos, né, que faz parte ali, da terceira viagem missionária de Paulo, que aconteceu por volta do ano 55, 54, alguns dizem um pouco mais, um pouco menos, depois de Cristo, claro, tá? Essa terceira viagem missionária. E Paulo ficou mais ou menos ali na cidade de Éfeso uns 3 anos,
tá? Trabalhando ali. Agora, Paulo está preso em Roma e ele então está escrevendo a igreja que está lá na cidade, né? Alguns dizem que essa carta não é só para a igreja em Éfeso, mas também estende-se às demais igrejas de toda a Ásia Menor, né? Na verdade, a carta, ainda que ela tenha um endereço muito claro aqui, porque diz aqui Paulo, apóstolo de Cristo, quer dizer, apóstolo é do grego ou enviado, né? De Cristo, Jesus por vontade de Deus, aos santos, né, que vivem em Éfeso, né? Então está muito claro que a carta tem um endereço certo, que é, como está dito aqui, né, a igreja que está lá em Éfeso, né? E fiéis em Cristo Jesus. Muito bem, está muito postado isso aqui, muito claro isso daqui. Então Paulo é o autor, ele endereça, ele manda essa carta à igreja que está lá reunida, né, na cidade de Éfeso. Muito bem. Aí diz aqui mais um pouquinho. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Essa é a maneira que Paulo, é uma maneira, né, um jeito usual, né, que Paulo tem de saudar, né, de se apresentar às igrejas, quando ele mandava as suas cartas. Então, é muito comum, graça a vós outros e paz. Paz aqui vem do hebraico, que é shalom. E shalom é uma expressão hebraica que não significa apenas paz, é muito mais do que isso. Shalom tem uma ideia de plena felicidade, né? De prosperidade, de saúde. Então, quando alguém deseja ou fala para o outro, shalom, ele está dizendo, eu desejo que você seja plenamente feliz, plenamente próspero, né? Que você tenha paz, que você tenha saúde, etc. É isso aí, né? Então, o egoísta não pode desejar paz, né? É muito comum nós desejarmos a paz aos nossos irmãos, quando nós falamos a paz do Senhor e tal, é muito bacana isso, mas muitas vezes isso se torna algo como que mecânico e não necessariamente é algo ali, digamos, sincero, né? Então, infelizmente, isso acontece muito. Mas quando nós fazemos isso com sinceridade, nós desejamos ao outro paz no sentido amplo, né? Plena felicidade, prosperidade, saúde, etc. Muito bem. Diz o verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha bem, Baruque aqui, o bendito, né, do hebraico, ó Deus e Pai, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então está muito claro aqui que Paulo está, como num cântico, exaltando a Deus, e dizendo, né, ao Pai, né, e dizendo, né, que bendito o Pai, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual, em Cristo, né? O importante aqui, que o texto frisa claramente, que é em Cristo. Nós somos abençoados nas regiões celestiais. Nós sabemos claramente que Jesus foi assunto aos céus e ele, da sua posição celestial, ele nos abençoa grandemente e poderosamente, né? Isso daí está claro nessa escritura sagrada, tá? Muito bem, essa daí é o início, e aí é como se fosse um cântico que Paulo está fazendo, né? Então, segue-se o texto. Muito bem, vamos lá então. O verso 4 diz assim,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Aí segue-se o texto, mas analisando aqui como o tema é hoje, né? Deus nos escolheu, diz aqui, Deus nos escolheu ou nos elegeu, né? Deus o Pai nos elegeu nele quem? O Filho, né? Nele, o Filho, Cristo, antes da fundação do mundo. Então nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus, antes da criação do mundo, ou antes da fundação do mundo, tá? Deus já projetou, já escolheu os seus eleitos, os seus escolhidos, né? E em Cristo Jesus, ele fez isso. Qual o critério que ele usou? O critério é Cristo, né? Porque diz aqui, assim como nos escolheu nele, né? O Pai nos escolheu nele, o Filho, tá? Antes da fundação do mundo, quando Deus, né, antes de criar o mundo, de criar todo o mundo, inclusive, obviamente, a humanidade, Deus nos escolheu em Cristo Jesus, porque Deus, obviamente, claramente, sabia que o homem iria pecar, né? E aí vem outras perguntas que não dá para responder aqui nesse breve comentário, né? Por exemplo, a pergunta seria, se Deus sabia que os homens iriam pecar, por que então que ele criou o homem? Isso aí são outras questões que não vou entrar aqui, porque não dá tempo de fazer isso. Mas eu prometo que no próximo comentário nós vamos já iniciar do verso 4 e vamos continuar comentando Deus nos escolheu, tá? Muito bem, é isso daí. Esse foi o primeiro comentário da carta aos Efésios, tá? Se você gostou desse comentário, se você gostou dessas explicações, você compartilhe e, claro, se inscreva no meu canal, Ronaldo Viana S. Deus abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor agradecidos por esse tempo que passamos aqui. Deus, muito obrigado. Louvado seja o teu santíssimo e glorioso nome. Bendito o nome de Jesus Cristo, o teu Filho, o amado Filho, que desce para nos salvar. Nós te agradecemos por tudo. Queremos colocar em tuas mãos cada irmão, cada irmã que está ouvindo neste momento, amigos que estão ouvindo e aqueles que ouvirão. Deus, que sejam abençoados, alcançados pela tua graça, em nome de Jesus. Dá-nos a tua graça, a tua direção para comentarmos o texto de Paulo aos Efésios. Em nome de Jesus, abençoe grandemente e poderosamente cada um. Abençoe o Brasil, Senhor, as autoridades constituídas desta nação, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Estamos juntos. Grande abraço. Fique com Deus. Fique com o Senhor. Deus nos abençoe grandemente.